Olá, Mayra, tudo bem? Me ouve bem? Olá, tudo bom? Ouço Tudo bem, bem. sim. Ótimo, então. Hoje nós vamos estar num bate-papo. Eu me chamo Felipe, sou acadêmico do curso de Tecnólogo em Radiologia da instituição UNOESC. Estou na quarta fase da UNOE, do curso, né, em si. E hoje vamos estar falando sobre mitos e verdades. E tem uma companhia muito importante conosco, a tecnóloga Mayra, né? Eu vou estar passando a minha palavra a ela e ela vai conversar conosco um pouquinho sobre mitos e verdades, sobre a mamografia e ao decorrer da nossa bate-papo, a gente vai dialogando, né? Então, passo a palavra a você, Mayra. Vamos lá. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Felipe. Boa tarde quem está nos ouvindo, Boa né? Nos vendo e tarde. nos ouvindo. Meu nome é Mayra, então, como o Felipe já mencionou, Mayra Cavalli Veloto. Eu sou, atualmente, sou tecnóloga, né? Formada desde 2010, então são 13 anos na radiologia. A época de estágio também conta, né? Então, um pouquinho mais aí de Ficou. estágio. É, então, estou na área, trabalhei com diversas áreas da radiologia já, tenho um pouquinho de noção de cada uma das áreas, das básicas, né? Raio-X, a mamografia, a tomografia, enfim. E estou formada há 13 anos, como te falei para vocês. E é isso. Espero poder colaborar aí com alguma coisa. Não, com certeza vai ser o nosso bate-papo, vai ser alguns minutinhos que vamos estar comentando, né, sobre os mitos, as verdades da mamografia, do nosso curso em Uhum. si que escolhemos para estar atuando atualmente, né? A Mayra já atua, eu estou ainda na minha carreira em formação, né? E eu vou estar agora, Mayra, fazendo algumas perguntinhas sobre mitos e verdades e vamos estar conversando, Ok, né, sobre as mesmas, né? Então vamos lá, certo. pessoal. Uhum. Vamos lá. Mayra, a primeira pergunta que muitas pessoas até me perguntam, tenho bastante dúvidas também em relação a isso, né? A mulher, Uhum. ela não deve fazer mamografia quando estiver menstruada? É uma dúvida, né? Então, né? É uma pergunta, exatamente, é uma pergunta, né? Que se a gente for colocar entre mito e verdade, ela se encaixa muito bem no mito, né? Ninguém vai deixar de fazer uma mamografia porque está menstruada, né? A gente sabe aí que a menstruação, que é o período menstrual da mulher, né? O ciclo menstrual, ele inicia, né? Alguns dias antes, aí a mulher já começa a ter alguns sintomas, né? Especialmente na região das mamas, a sensibilidade fica maior e até mesmo alguns dias ali dos primeiros dias, no caso, da menstruação, quando ela está ocorrendo, né? Nos 5 a 6 dias, depende, tem mulheres que para mais, tem mulheres que para menos, mas enfim, né? Vamos supor, uns 10 dias, né? 5 dias antes e 5 dias depois, aí que a mulher fica com as mamas realmente um pouco mais sensível. Então, nesse caso, o ideal é não fazer mamografia nesse período por conta da sensibilidade. Mas isso, claro, vai de mulher para mulher, tem mulher que não sente tanto e tá tranquilo, consegue fazer de boa. Agora, tem mulheres que são realmente muito sensíveis, então a indicação é que não se faça nesse período. Correto, correto. Até porque depende muito do exame em si, né? Como é um exame Uhum. que a mulher vai comprimir a mama, né? Pode ser que doa um pouco a mais, como você tinha Exato. relatado, né, anteriormente. Correto, ótimo. Exatamente. Tenho mais uma pergunta também, Mário. A Pode. radiação Uhum. da mamografia, ela prejudica a saúde da mulher em si? Então, a radiação na mamografia é uma radiação um pouco menor, né? Em considerar assim, no comparativo dos outros exames, né? Até por ser uma estrutura mais de partes moles, né? A mama não é uma estrutura densa, como um osso, por exemplo. Então, a radiação da mamografia é realmente mais baixa de outros métodos de imagem, né? De outros métodos que utilizam a radiação como formação de imagem, né? Então, você não vai ter uma radiação ali alta, não tem essa necessidade de expor a mama, até porque queimaria a mama, né? Você colocar aí uma dose altíssima, né? Para poder emitir uma imagem que precisa de detalhes, né? Essa imagem da mama, ela é uma imagem realmente muito cheia de detalhes
E por isso, né, a radiação não se faz necessária uma radiação alta nesse sentido. E até mesmo porque foge até da rotina, né, que é usada nas mamografias, Exatamente, ela foge, você está usando, ela até queima a imagem, como tu comentou, né? exatamente, Usar e expõe muito a paciente à radiação, né? Que não se deve exatamente. se expor a extremas radiações, né? Isso correto. Correto. E Uhum. até porque, atualmente, né, a maioria dos aparelhos de mamografia que já vem sendo lançado no mercado e que já estão em uso, né, muitos deles, claro que vai depender de cada serviço, né, que tipo de aparelho tem em cada serviço, mas a maioria dos aparelhos que já, os mais modernos, assim, até esses aparelhos, eles automaticamente já meio que calculam a dosagem de radiação, né, segura e necessária para estar realizando aquele exame, entendeu? Então, ele não tem, assim, você não vai ter como mexer muito além daquilo ali que ele já está meio que protocolado, sabe? Realmente uma radiação com base na densidade, na estrutura que está sendo radiografada que vai definir a quantidade de dose aí que a paciente vai estar recebendo. Perfeito, perfeito, perfeito. Ótimo. A outra pergunta a mamografia é feita por todas as mulheres a partir dos 40 anos? Então, né, outra questão aí que levanta bastante debate, né, com relação a Levanta, isso. levanta muito, muito. Isso é muito Muito, né? falado, né? Muitos dizem, aos 40 anos chegou, a mulherada tem que estar já fazendo a mamografia, porque senão isso, porque senão aquilo, né? Então, as pessoas têm muito isso por, claro, não é da cabeça das pessoas que elas tiram isso, né? Atualmente, né, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela orienta que a mamografia deva ser feita a partir dos 40 anos, em ciclo anual, né? Então, todos os anos, a partir dos 40, mamografia para todas as mulheres, né, como forma de prevenção. Mas isso vai muito, um debate muito, né, é, controverso, né, quando você coloca em comparativo com outras Vai esferas, depender né, muito também que da questão do pessoal e a questão da a hereditariação, né? exatamente, né, você vai colocar ali, tem histórico na família, você não vai deixar para fazer só ali Com os mesmo dos 40 40 anos, anos, você né? vai estar fazendo Isso. antes também, né? Prevenção. O Ministério da Saúde também, ele determina, né, com base nas orientações dele, que a mulher não deve se submeter à mamografia antes dos 50, por exemplo. Né? Então, eles orientam que seja dos 50 aos 69 anos aí o período para estar sendo feita essa mamografia. Mas como a gente está, né, conversando aqui, você tem um histórico familiar, você tem, né, especialmente na área, na linha materna. Você não vai ali, né, especialmente não, principalmente, né, na linha materna, você não vai deixar para fazer uma mamografia com 50 anos, né? Não, Você não, vai estar não. sempre, né? Você já sabe que tem um histórico familiar, você vai estar sempre. é, Hoje em dia, né, a gente tem muito acesso a esse tipo de informação, médicos, enfim. A gente tem que estar sempre conversando e alinhando junto com o médico qual é o melhor momento de estar fazendo essa mamografia, né? Claro que mamografia tem dose baixa, beleza? Mas a mamografia ainda é uma fonte de radiação ionizante, né? Ela ainda vai emitir uma radiação a partir de, não é uma fonte pronta, mas você vai emitir uma dose em cima de uma pessoa, né? Então você tem que ter muito Correto. cuidado, a gente tem que estar sempre, né? Ou tanto o paciente quanto o médico tem que estar sempre em comum acordo para escolher esse melhor momento de estar fazendo, quantas vezes fazer, por que fazer, né? E talvez aí tá alinhando outros métodos necessários, que a gente sabe hoje que tem muitos outros métodos que vêm aí de encontro para trazer esse melhor diagnóstico, melhor, né, melhor método de prevenção também, né? O É, autoexame, a gente sabe, tem inúmeros, né, que podem estar ali, que os médicos estão sempre de olho para estar auxiliando a paciente nesse sentido. correto. Um método também que hoje está, até conversei com um médico, alguns conhecidos meus, eles orientam que sempre a partir dos 40 anos, ou até mesmo antes disso, a mulher deve buscar o médico quando ela sente algum nódulo, algo relacionado na mama, né? Que Perfeito, procure-se perfeito. um médico, ou tem a campanha também do Outubro Rosa, que deve se segui-la, Perfeito. né? Temos várias campanhas Uhum. para estar se seguindo, e a melhor delas, né, é a prevenção, é buscar o médico quando você sentiu algo na mama, algum carocinho, Exatamente. algum nódulo, né?
Não deixe para Hoje é depois, tão procure o médico, né? exatamente. Hoje é tão, assim, existem tantas, Está acessível. Não é um isso, e exame de assim alto custo, a mamografia não é um exame de exatamente. alto custo, e até mesmo caso, o médico ficou com alguma dúvida, né? Fez a mamografia, ficou com alguma dúvida, o protocolo seguido, primeiro a mamografia, né? Que os médicos orientam, logo em sequência, ficou com alguma dúvida, faz um complemento com a ultrassonografia, né? Que também não é um Exato. Uhum. exame de alto custo, é um exame acessível, Isso. né? E logo em Na relação sequência, se eles acham custo-benefício, né? necessário mesmo, né? Eles vão estar se solicitando a ressonância magnética ou uma tomografia, que Perfeito. sim, é um exame Uhum. daí de um pouquinho maior o custo, né? Mas em si, a Exato. mamografia se deve ser realizada, a ultrassonografia, são exames de prevenção, né? Prevenção, justamente, né? É importante falar assim, mas não vou fazer mamografia, por isso. A mamografia vai sempre ser o número um, né? Sim, O sempre. médico vai ser aí que vai estar sempre te indicando, surgiu qualquer situação aí que, né? Ou ultrassom, a depender do tipo de mama, né? Então, entre o ultrassom e a mamografia, vão estar sempre nessa alternativa, nessa opção que o médico vai ter, e que, como tu Essas falou, né? linhas, né? Exatamente. Então, vale sempre trocar essa ideia, né, com a gente. Nós somos, né, você futuramente, né, brevemente tecnólogo. Correto, correto. A gente está ali para, né, realizar esse Auxiliar, né? exame, Vamos estar exato, somando, isso. E conversando também, muitas vezes, tirando essas dúvidas do paciente na sala de exame, orientando, né, ajudando o que a sempre gente puder, orientar para a sempre melhor tá forma, né? A para a prevenção. melhor forma, exatamente. E não Sempre a deixar para prevenção do depois, né? paciente, sempre. Perfeito, exatamente. Mayra, outra dúvida que temos também a mamografia, quando você vai realizar ela dói? Ela não dói? Então, É um mito? É uma verdade? então, né, eu diria que é uma verdade, né? A mamografia não é tudo na vida, né? A gente, o toque, se ele é muito pesado, se ele é muito leve, você vai sentir determinada sensação, né? Então, se é muito pesado, você realmente pode, ou se você também é mais sensível, realmente vai sentir mais dor. Então, é melhor dizer que você pode sentir um pouquinho de dor, sim, né? Do que dizer, não, tá tudo certo, não vai sentir nunca nada. É um leve Então, desconforto, a né? mamografia, exatamente, gera um desconforto, perfeito. A Gera um mamografia, desconforto. ela vai ser o quê? Ela se resume basicamente na compressão da mama para fim diagnóstico, né? Então você não tem ali como simplesmente largar a mama em cima ali né? Posicionar a mama em cima da bandeja e esperar que o exame seja feito sem compressão nenhuma e que se ele faça sozinho, né? Porque a mama é uma estrutura mole, né? Densa, Uma né? estrutura mole, de partes moles, exatamente. Partes moles, Então, densa. ela precisa ter uma certa compressão para ela ficar ali no ponto certo. Então, nesse momento da compressão, você realmente tem né, um toque um pouco mais, né, profundo, não é uma coisa assim, vai soltar com força e o peso Vai né, do esmagar, né? Não abdominal. é dessa forma, não. Não, Nós não. Você sabemos vai disso porque a muito gente mais. atua, né? Eu já estou fazendo Exatamente. estágio, já tenho conhecimento em Perfeito. si. Exatamente, Felipe. Então, na hora que tu tá soltando ali, né, que tá comprimindo ali a bandeja, né, você vai controlando, né, no pé ou ali no próprio, no manual ali, você tem métodos de controlar essa pressão na mama. Então, você vai conversando com o paciente, tá tudo ok, tudo certinho, até você perceber aí que tá num ponto ideal de ser produzida uma imagem sem problemas para diagnóstico, entende? Então, nem muito mole, nem muito solta na bandeja, nem muito comprimida, porque também além de não ser, né, vai doer, então, realmente, e não vai ser aí legal, às vezes, até para dar um diagnóstico mais preciso. Então, tem que ter um equilíbrio nessa compressão também. E, sim, sempre conversar com o paciente, avisar, comenta comigo se está doendo muito, se está tranquilo, a gente vai conversando e vai ajustando aí um ponto que fique legal para as duas partes. A questão também, ressaltando a sobreposição também da mama. Você deve se cuidar muito, né? Para não ter sobreposição quando você vai fazer a compreensão da mama, né? Perfeitamente. A parte do peitoral, né? Essa parte do peitoral, tem pessoas que são mais, né, é mais saliente essa região, A tem caixa pessoas, né, que torácica é maior, né? exatamente, os ombros também, Os né, ombros. podem estar se projetando para cima da mama, então tem que ter muita atenção na hora do posicionamento, porque é ele que vai O definir realmente posicionamento como em vai ser. si, para todos os exames de imagens, é o campo principal, né? Você não vai É o largar recorde principal que você deve se é, seguir, né? colimação, né,
isso, Coordenação. posicionamento, né? Se você não tiver isso, você, né, precisa começar de novo. Isso é verdade, isso correto, corretíssimo. Outra questão também, eu sou uma pessoa, até uma colega minha comentou, ela é jovem e mesmo assim ela precisa fazer mamografia? As mulheres jovens precisam se fazer mamografia? Mayra? Então, a gente sabe que a mamografia, ela é indicada, né, principalmente para mulheres a partir da idade de menopausa, né? Não que não seja indicada para pessoas jovens, né? Uma pessoa jovem também, né? A depender da necessidade aí de estar fazendo, é aquela mesma história, né, Felipe? Se houver a necessidade, você jamais vai ficar dizendo que não, é porque eu sou nova, porque eu não preciso. Você sentiu qualquer coisa, conversou com o teu médico, né? Procura sempre essa primeira orientação do médico, porque é ele a pessoa ideal para te dizer se aquilo ali é necessário realmente você buscar um exame, né? E até porque, para você fazer uma mamografia, você necessita de um pedido médico, é difícil, que eu conheço, em nenhum lugar faz uma mamografia, um exame que Não, não, não. você Hoje as chega lá e quer clínicas fazer uma aqui que nós mamografia. temos, elas não É, aceitam mais sem a requisição médica para estar realizando você exames, né? exatamente. Exatamente. E você tem que ter uma indicação, né, do porquê que tu tá realizando essa mamografia, porque é uma radiação, né? Então tu tá se expondo ali por uma coisa que você não sabe, né, que se pode dar um efeito a longo prazo, se não pode, se pode causar algum dano, e se é necessário realmente estar se submetendo a isso. Então, na paciente jovem, eu acredito, no meu ponto de vista, né, Felipe, a gente conversando aqui, que vai depender muito da situação, né? Ela, como a gente conversou na questão anterior, a mamografia, então, ela é indicada a partir dos 40 anos, né? Depende do órgão aí, e ou dos 50, que é a idade de menopausa, até os 69 anos. Mas, claro, depois dos 69 anos, ai, parei, não preciso mais fazer. Também vai a mesma questão, né? Vai ser da paciente jovem. Continua avaliando, não continua? É sempre essa troca tem que ser sempre com o médico da pessoa, da paciente, né? Então, você Sim. nunca pode, tipo, parar por nada, do nada, iniciar do nada. E isso tem que ter muita cautela e muito, assim, muita clareza na cabeça da paciente nessas tomadas de decisões que são essenciais, né? Essa questão seria um mito, então. É um mito, né? Um A mito. paciente jovem aí, ela pode estar realizando, né? É meio que subjetivo, né? Não tem como você dizer 100% sim, 100% não. Vai depender da situação realmente, do histórico, enfim, a gente já meio que já abrangeu um pouco de cada situação aí. Claro, claro. Mara, outra questão também que nós temos bastante é mulheres com prótese mamária, né? O silicone. Elas podem estar Certo. realizando mamografia? É um mito? É uma verdade? É uma verdade. A mulher pode estar realizando sim e deve, né, realizar mamografia mesmo com prótese. Não existe nada que diga, a mulher com prótese não é uma candidata à mamografia, não é Isso é né, verdade. uma pessoa que não pode, né? Então é uma verdade. A mulher pode sim e deve fazer mamografia. A mulher com prótese de mama, né? Inclusive nas sequências das radiografias de mamografia, a gente costuma dizer que existem ainda mais posições, né? Existem mais posicionamentos para a mulher com prótese, né? Então, além das convencionais, a gente vai ter que fazer ainda mais algumas incidências na mama com prótese. Então, cabe aí por conta né, dessa prótese, do posicionamento dela. Então, para efeito diagnóstico é bem é, indicado também e seguir esse protocolo, né, de mama com prótese para fazer certinho aí e estar ajudando a paciente. Claro, em si também trazendo um melhor diagnóstico, né? Até mesmo para o médico que vai estar laudando e até mesmo futuramente a paciente quando receber o diagnóstico, né? Exatamente. É um protocolo da própria clínica, né, da própria instituição que está aí realizando a mamografia. Eles já têm esses protocolos prontos, né, de quantas incidências, de como deve ser feito. Vai depender aí de cada empresa, né, de cada clínica, hospital, enfim, que vai estar realizando esse exame, né? Mas sim, é realizado mamografia em pacientes com prótese, sim. Perfeito, perfeito. Outra questão. A mulher está grávida, está amamentando, né? Com Uhum. elas podem estar realizando a mamografia, amamentando. Também, exatamente, também pode estar realizando sim, né? Claro que ali vai ter muita questão da lactação, né? Então, o leite vai estar mais, né? Dependendo
como quando a mulher está amamentando, ela fica com a mama mais sensível, né? Então, qualquer toque, qualquer é, movimento ali que fizer na mama pode estar estimulando essa glândula, né, a liberar ali o leite, né? Então, vai muito do cuidado, atenção. Pode acontecer sim de, né, o leite vir a sair na hora É da normal, compressão, né? né? É normal porque você É está normal, comprimindo o tecido mamário, né? exatamente, E como a exatamente. mama, ela está em processo de lactação, é É natural, né, normal, que natural possa, acontecer isso. mas, mas é uma situação super tranquila, né? Não tem nada que Que não indique a impeça pessoa na fazer caso do diagnóstico essa, também, né? Na realização do exatamente, e vai exame em depender. si. Perfeitamente, né? Isso aí vai, com certeza, vai ser o médico que vai definir o momento, não é o ideal para ela fazer a mamografia por conta da situação X. Então, a indicação de fazer mamografia, tá amamentando, vai ser feito, não tem nada que impeça de não ser feito. Com certeza, a gente, como profissional, vai estar ali conversando, explicando como que vai estar acontecendo essa situação, né? Que pode acontecer, né, como a gente conversou, do leite, tá? é, Vazar um pouquinho ali na hora da compressão, mas super natural, né? Nada mais comum, normal, do que uma pessoa que, né, tá amamentando saber disso, né? Que ela tem essa consciência, assim. Perfeito. Seria uma verdade, então, né? Que sim, Uma pode se verdade. estar realizando, mesmo Pode, estando pode estar amamentando, realizando. né? Muito Mesmo bem. estando amamentando. Aham. Perfeito, perfeito. Mayra, outra questão também que temos aqui. Quanto maior a mama, a dor ao fazer o exame? Me Quanto conta um maior a mama, maior a pouquinho. dor. Não, então, né? Depende dessa mama, né? Geralmente as mamas com mais glândula mamária ali, mamas mais densas, né? Essas mamas tendem a doer mais na hora da compressão, né? Porque é bastante glândula ali, então na hora da compressão ali vai dar uma dorzinha um pouco a mais do que uma mama que é lipossubstituída, ou seja, ela é substituída por gordura. Essa Uhum. mama lipossubstituída, na hora da compressão, a paciente não sente muito, entende? Então, isso pode ser na mama grande, na mama pequena, né? Existem mamas lipossubstituídas pequenas, existem mamas grandes, desse mesmo modo. Então, Depende muito também da não questão tem, da assim, paciente, né? Da exato, da dor de cada sensibilidade da um. mesma. Porque Isso tem mesmo, algumas mulheres que são mais sensíveis, algumas não tanto, né? Depende muito da mulher em si. exatamente. Muito. A dor é uma coisa que você não tem como dizer, ah, isso dói mais numa, mais na outra. Cada um tem a sua, né, a sua dor. Então, O seu ponto fraco, digamos, né? é o seu ponto fraco. Perfeito. É isso aí. Uma outra questão também que eu gostaria de estar comentando é a questão, qualquer mulher pode fazer mamografia com tomossíntese? Então, né, a gente sabe que a tomossíntese vem aí, é um método de diagnóstico que vem crescendo, né, e é um dos melhores métodos considerados aí para diagnóstico de câncer de mama. E, assim, no meu ver, não há necessidade de, né, além de não ser um exame de fácil acesso, né, que não é um exame de rotina, a tomossíntese ela está aí muito mais como um aliado nas alternativas que já existem. Ela tem esse, esse detalhe, né? Então não é todo mundo que vai ter acesso a esse tipo de exame. Até E porque é um não, exame e mesmo de que alto tiver, custo, é um exame um pouco mais salgadinho o valor dela, né? E não é exatamente, né? E não é em rotina, todos como os você lugares. comentou anteriormente, né? Perfeitamente, é. Então, assim, você vai estar ali expondo, uma tomografia, em outras palavras, né? Ali que vai estar avaliando mais imagens, um campo maior de Mas o imagens, tecido mamário, né? Possivelmente de e isso é alguns próprio tecido. nódulos, né? Que a mulher venha a ter, Nas né? mamas, Que não seja perfeito, identificado na ultrassonografia, né? Ou na mamografia, né? exatamente. É Nas mamas mais solicitada a densas, tomossíntese. geralmente, exatamente, são mais indicadas para as mamas mais densas, né? Mamas mais jovens, porque elas são mais densas. Então, geralmente, né? Isso. Então, ela tá ligada mais a isso. Então, não dá para sair por aí fazendo esse exame como se fosse um exame, né? De baixo, assim, custo, né? Porque ele não é. E sair por aí fazendo, ai, porque meu médico mandou, eu tenho que fazer. Show de bola, você vai seguir a orientação dele, mas vai fazer por conta própria, criar esse tipo de Até situação aí por conta para. própria, né, nem tem como fazer, né, Mayra? Nem tem Porque sem como fazer, né? solicitação médica, é difícil a clínica vai realizar esse É. exame. E E é em difícil si, também os né? médicos, assim, no modo geral, né? Dificilmente o Colocando médico tudo. vai solicitar um exame assim. Em casos específicos, sim, né? Casos bem Com certeza. específicos são. Não é É, rotina, em não é região, rotina.
Não, rotina não. Então, em cidades maiores também tem, né, acesso a esse tipo de exame, né? Então, assim, no dia a dia, meio que não bate muito, né? Porque a gente sabe que por conta dessas situações todas, né? Ele seria um mito, então. É, poderia considerar um mito. Perfeito. Mayra, ao realizar o exame de mamografia, é preciso sempre utilizar o protetor de tireoide, os EPIs? Gostaria que comentasse. Como que foi a sua Então, rotina na mamografia, então, no perfeito. campo da É, radiologia em si ao todo, né? Não aham, somente a mamografia, exatamente. né? É a Perfeito. ressonância, que eu sei que você está atuando, a tomografia, raio-x, que já passou por todo esse emaranhado Uhum. de É. campos, né? Já passei por alguns campos, mas atualmente estou trabalhando com tomografia, né? A minha área de trabalho é na tomografia. Eu Uhum. trabalhei por mais ou menos uns 8 anos, assim, em períodos, ia e voltava, né? Porque eu era meio que coringa na empresa que eu trabalhava. E nesses 8 anos eu passei bastante tempo na mamografia. Então, por estar todo esse tempo, escutei muito disso, né? Ah, eu preciso do protetor de tireoide, eu quero utilizar, eu tenho que utilizar, porque se eu não utilizar, eu vou ficar com câncer no pescoço, na Na tireoide, eu vou, tireoide, né? né? Nas glândulas, Enfim, né? nas glândulas, e é muito sensível, enfim, né? As pessoas têm muito medo realmente, né? E tá certo, né? Porque a tireoide não é um lugar, não é uma região, se não fosse uma região sensível, não existiria, né, o dito protetor de tireoide, né? Os protetores gonadais, enfim, os protetores dessas regiões mais sensíveis. Eles foram Então, por criados estar até pela proteção, né? Em si, para a proteção, perfeitamente, né? foram para De isso, né, ambas as criados. partes, temos os protetores de mãos também, né? Os Perfeito, aventais de chumbo também para a realização de alguns exames em si, temos também, né? O exatamente. E dosímetro se que eles devemos existem, sempre usar na realização dos exames para estar medindo, né, a radiação, né? Devemos também. exatamente, Felipe, exatamente. Então, assim, você tem que estar usando uma coisa que foi feita para uso. Então, É realmente, você prevenção para tem que, você e para o paciente também. para nós, assim, a gente se sente até mais aquela questão, você está oferecendo um a mais para o teu paciente, Um mas vai cuidado. depender muito, exatamente, do cuidado que tu está tendo, a empatia que tu está se colocando no lugar dele, né, realmente. Então, Porra. se tem condições de você, no meu ver, né, Felipe, assim, a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles não recomendam necessariamente o uso, né? Não é que assim, não vai usar. Você vai avaliar, né? É uma recomendação, mas essa recomendação, ela é uma recomendação é, que você pode encaixar ela aí, né? O paciente tem um pescoço um pouco mais alongado, né? Tem essa região do colo aqui um pouco mais afastada, que não vá, que você colocando um protetor não vá causar um dano na tua imagem, né? Você pode estar sim oferecendo esse conforto e essa proteção para o teu paciente, né? Agora, se tem outra situação, a paciente é menor, tem o pescoço mais curtinho, essa região do colo muito pequena, colocou o protetor ali, ficou nadando na pessoa, sabe que vai sobrepor na imagem, sabe que vai ficar feio, sabe que pode correr o risco de perder essa imagem, e aí sim ter que outra vez radiografar essa paciente, por que você vai fazer isso, sabe? Então é uma questão de conversa com a paciente, de explicar, de entrar num acordo, né? Se a paciente fizer muita questão, cabe aí, quem sabe, até assinar um termo, um comprometimento, porque às vezes a pessoa pode dizer, ninguém me falou nada, ninguém me orientou, ninguém me disse nada, e simplesmente foi lá e fez e não me deixou essa alternativa aí de usar ou não usar, né? Troca uma ideia, se o paciente te questionou, né? A nossa visão, quando a gente chega para fazer o exame, a gente já tem uma certa visão. Não, esse paciente vai dar certo para colocar, eu vou colocar e pronto. Tem pacientes que você bate o olho e você já vê que não vai dar certo, não vai ficar um exame ruim. Então, você toma essa decisão por conta própria, às vezes, muitas das vezes, né? Mas se o paciente está te questionando, está entrando nessa situação aí, que eu acho muito válida, que você entre nessa discussão com o paciente, né? Que você, né, provoque, você quer usar, você não quer, Até você porque tem aqui você vai estar disponível. de frente com o paciente em si, né? Proteção para Exatamente, ele né? quanto para você em si. Exatamente. Você Sempre entrar vai em um consenso. entrar num consenso. O mais ideal é que você entre num consenso, explique da necessidade de usar, que é importante, não quer usar, não, mesmo que possa, não quer usar, a cada um tem a sua liberdade, né? Então a gente não pode A invadir questão a nossa liberdade. podia também ter um termo, né?
do paciente estar se É isso que eu acho, responsabilizando ao exatamente. uso, ao não uso, né? Dependendo das clínicas, É, temos até esses termos, né? Do termos, uso aham, dos exatamente, EPIs, né? exatamente. Me foi passado, me foi orientado, me foi dito, entende? Então, assim, eu Até acho pela muito nossa importante, proteção em si, porque nós também exatamente, respondemos, né? Nós estamos com exatamente. o Amanhã depois paciente. vem, não sabia que eu tinha que usar, não, né, não foi me dito, entendeu? É que, como eu te digo, Felipe, a gente bate o olho depois de um certo tempo e tu vê se encaixa ali ou não um protetor de tireoide, entende? Então, muitas das Correto. vezes você olha para o teu paciente e você já sabe, não, nem vou colocar, não vou nem, às vezes, criar um medo nele, porque eu sei que não vai ajudar em nada esse protetor naquela situação, vai atrapalhar e eu vou ter que acabar, às vezes, até irradiando novamente a pessoa. E Mas a sempre deixa mamografia em si numa, é um num exame rápido, não é um exame demorado. exato, É com doses rapidinho. seguras, né? E eu sempre procurava deixar aí num local que o paciente pudesse ver, né? Sempre falando, comentando, enfim, abrindo, assim, sempre deixando essa liberdade para o paciente também, né? Que ele tá ali, muitas vezes nem sabe direito como o exame funciona, né? Então, vale você sempre conversar Explicar com o teu isso, essa paciente, explicar, questão já na ficha explicar. da anamnese. E quando iniciar propriamente o exame, porque às vezes a ficha de anamnese, muitas vezes, né, existem clínicas, lugares que não fazem a anamnese, como eu vou te dizer, com a própria pessoa que vai realizar o exame. Então, muitas das dúvidas, elas são tiradas na sala de exame mesmo. Você ali dentro com o paciente, você vai estar abordando esse tema e vai estar tirando essa dúvida e conversando com ele da necessidade ou não para utilização naquele momento, entende? Eu acredito que essa é a melhor maneira para a gente entrar num acordo aí, num consenso com o paciente. Isso é perfeito, perfeito, Mayra. Eu fico imensamente grato, Mayra, pela sua disponibilidade, por nos estarmos aqui conversando sobre a prevenção. Agora já estamos no Outubro Rosa, né? A Uhum. prevenção, então, deixamos um recado para as mulheres que se previnam, né? Que se Busquem previne. o seu médico, Uhum, busquem estar com a sua saúde em dia, né? Não sei se você exatamente. gostaria de estar ressaltando algo a mais. Eu gostaria né, de ressaltar mesmo, a gente está nesse mês de outubro rosa, né, de campanhas, a gente sempre escuta todos os anos a mesma história, né, vai fazer a mamografia, vai fazer tuas buscas, né, nesse sentido de estar se cuidando, e a gente sabe que o Brasil atualmente, e no mundo, né, o câncer de mama entre as mulheres ainda é o câncer que mais mata, né, que mais acomete aí as mulheres, então a gente, na mesma medida que ele é um câncer agressivo, que é um câncer que pode, né, dependendo do estágio, do nível dele, pode estar atingindo as mulheres. A gente também sabe que ele é um câncer com alto retorno de cura, né? Você pode ter é, um diagnóstico ruim, às vezes, e ter um bom tratamento e tudo certo, e ficar curado e nunca mais, né? Então, ele tem ainda um número alto de sobreviventes. Então, a gente sabe que se existir todo esse caminho que a gente, né, conversou durante esse momento, se as pessoas tiverem, as mulheres tiverem essa conscientização de estar buscando ajuda, não deixar para depois, né, palpou alguma coisa que está na dúvida, não deixa, e mesmo que não palpou, tem histórico familiar, não deixa para depois, né? Sempre vale, quanto antes, melhor, né? E a prevenção em si, né? Mesmo que não sinta nada, vale a pena você estar sempre se prevenindo aí, entrando nesse acordo aí com o teu médico, o momento certo de começar e para estar resolvendo essa situação aí de não deixar, às vezes, uma coisa simples está se agravando, né? Deixar para o Outra, amanhã, não, nada de é, deixar para o a amanhã. Vamos nos prevenir hoje, né? Para assim uhum, ter um melhor diagnóstico, até mesmo para desencargos, né? De desencargo, futuras isso aí, consequências a vir, né? exato. A gente vê tanto assim que a mulherada, né, conseguiu seu espaço, enfim, inúmeras. A mulher está sendo muito, né, sendo um pilar muito forte na sociedade, né, num todo, né, dentro da sua casa, dentro da sociedade, enfim, em vários locais. E a mulher deixar para o depois a sua própria, né, a sua própria saúde não é uma coisa que combina muito, né? Isso Então, é assim, verdade. a questão até que eu gostaria de frisar também é a questão do exercício físico, né, Felipe? A gente eu pesquisei e é uma coisa que está associado muito a isso, né? O exercício físico, as mulheres às vezes, depois eu faço, e o exercício físico é uma coisa que tem sido estudado que mulheres em tratamento do câncer de mama conseguem dar uma volta muito grande,
por cima do câncer, até com benefícios rápidos, né? Até anotei aqui, além de melhorar a qualidade de vida, tem respostas positivas no tratamento e as chances de retorno muito baixas. Então, vale a pena se cuidar, independente da forma que você escolha, né? Seja fazendo essas prevenções e cuidando da saúde na alimentação, nos exercícios, né? Nos vícios, né? Que isso aí também está muito associado. Enfim, para buscar uma melhor qualidade de vida com a família, com todos, né? Correto, Mayra. Eu fico imensamente grato por todo esse conhecimento que você nos Ah, passou, imagina. né? Isso é muito importante até mesmo para as mulheres, até mesmo para mim. Estou ao meu decorrer da minha graduação, né? Estar tendo esse conhecimento, isso é muito rico, tanto para mim Uhum, quanto aos perfeito. demais, né? Certamente será um excelente profissional, Felipe. Tenho Com certeza certeza, disso. Mayra. Com certeza, Obrigada vamos também ser pela sim. oportunidade. A gente está conversando aí um pouquinho, né, Felipe? Muito bom sempre estar podendo ajudar, né? Mesmo que a gente vira mais um bate-papo, né? E a gente sabe que isso é tão gostoso a gente estar discutindo e poder estar ajudando tantas pessoas, às vezes com uma informação que para a gente é simples, para outro pode estar ajudando muito, né? É, isso é Sempre à verdade, Mayra. disposição. Mayra, eu fico agradecido pela oportunidade, pela nossa roda de conversa, tá? Fico imensamente agradecido. Eu também Deixa agradeço aqui o pela nosso oportunidade. legado, né, Obrigada. Mayra? Vamos É isso nos aí. prevenir, né? Exatamente. Exatamente isso. Que fique esse legado, né? Isso aí. Correto, correto. Mayra, eu encerro agora, então, né? Muito obrigado pela disponibilidade, agradeço, tá? E deixamos Um abração um forte abraço, Mayra, tá bom? Tudo de bom para para sua você carreira e também, Felipe. sucesso. Amém. Para ti também. Para ti também. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.